E além disso, a gente tinha ali o desafio de ser uma empresa centenária com uma estrutura muito tradicional. Então, a Academia de Líderes ela tinha que funcionar como um catalisador de mudança cultural para a organização. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Revolcast, o podcast da Revolução da Aprendizagem. Meu nome é Richard Uchoa, eu sou CEO e fundador da Revo. E eu estou aqui com o meu co-apresentador e sócio, Nilson Figueiredo. Nilson, seja bem-vindo mais uma vez ao outro episódio do Revolcast. Muito obrigado. Eu sempre falo, né, Richard? Bom dia, boa tarde, boa noite. Em qualquer momento que você esteja escutando o Revolcast, um bem-vindo e bem-vinda. E, Richard, que temporadas atrás de temporadas, a gente trazendo o Revolcast, e é muito legal a gente ouvindo o feedback de vocês, de que o Revolcast está ajudando, a gente sempre trazendo um estudo de caso aqui. Então a ideia é essa mesmo, né, Richard? A gente poder contribuir, né, com toda a audiência aí de T&D, então trazer insight, te ajudar com algum projeto, e não deixa também de trazer feedbacks pra gente, né, do que você gostaria de ouvir, ou o que você mais gostou. Então a gente está aqui justamente para cada episódio. Sabe um feedback que eu escuto muito? O que as pessoas estão falando que gostam do Revolcast é o fato da gente trazer os bastidores. E trazer pessoas de bastidores, não é pessoa de palco, não é? Muitas vezes os grandes executivos acabam levando o crédito, né? Acaba aparecendo, mas aqui não, a gente está trazendo realmente quem está por trás quem dos está maiores realmente projetos. executando, né? Quem está nos bastidores ali, passando pelos desafios. Então, essa é a nossa missão, é poder contribuir, trazer. Eu gosto muito quando você fala, né, Richard? Falar o que ninguém está falando por aí, né? Porque contar sucesso, acho que já tem podcast suficiente para contar bastante sucesso, com certeza, né? Com certeza. E até pegando esse gancho, Richard, o que temos para hoje? Hoje a gente vai para além da liderança. Além da liderança. Gostou, né? Foi profundo. Começou profundo hoje. Começou aqui. profundo. Então vamos lá. Vou até esticar aqui para poder aquecer as turbinas. Aquecer aqui. Imagina que você é chamado para fazer uma academia de líderes que vai além do desenvolvimento. Ao fazer o seu primeiro diagnóstico, você encontra vários treinamentos de liderança no catálogo. Mas você sabe que precisa ir além. Precisa mudar a cultura e trazer o feedback e autodesempenho para o centro da nova estratégia. O desafio está na escala. São 3.000 colaboradores e mais de 100 líderes sêniores. É gente, hein, Richard? Bastante gente, hein? Isso numa empresa centenária e tradicional. Estamos falando da Bayer. E para contar esse case, estamos aqui com Caio Cruzeiro, da Vitarion, que é uma consultoria de RH estratégico. Caio, seja muito bem-vindo. E que desafio é esse, hein? Se é. Pessoal, primeiro, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Também queria já dar um heads up aí para todo mundo que está ouvindo esse podcast. Esse desafio, ele começou alguns anos atrás. E, de fato, quando eu assumi esse projeto, eu vi que ele não ia ser pequeno. Porque, basicamente, como vocês falaram, uma estrutura muito grande, atendia muita gente, era a nível Brasil, não era só eixo São Paulo e Rio. E, além disso, a gente tinha ali o desafio de ser uma empresa centenária com uma estrutura muito tradicional. Então, a Academia de Líderes ela tinha que funcionar como um catalisador de mudança cultural para a organização. Certo. Sabendo que anos e anos atrás as pessoas ainda não falavam muito de inclusão e diversidade, não falavam muito ainda de ágil, não falavam sobre o quão é importante o papel da liderança em fomentar uma cultura de feedback e alto desempenho. O feedback ele basicamente é a base de culturas de alto desempenho. Perfeito, perfeito. Então o público, a gente basicamente está falando de um público de liderança, né, Caio? E até assim, antes disso, né, até antes da gente falar de um projeto, como é que eram esses líderes, né? Como é que é esse público quando você chegou no desafio, né? O que eles faziam ou deixavam de fazer que vocês detectavam assim, alguma coisa precisa ser feita. Como é que era esse cenário inicial, né? Embora essa liderança ela fosse já uma liderança bem preparada, de mercado, até porque empresas grandes, elas conseguem de fato atrair e reter talentos muito bons. Isso depende muito do ambiente, do pacote de benefícios, etc. Então já tinha ali
uma certa predisposição para a gente poder modelar a cultura, porque tinha gente muito boa ali, gente muito talentosa de fato. Então o que eu encontrei foi realmente um público que era bastante tradicional ainda, especialmente hierárquico. Então a gente está falando de uma cultura mais de comando e controle, e o desafio era começar a mover essa cultura para algo mais fluido, até pensando nos dias de hoje, nos quais a gente tem agilidade nas organizações, a gente tem aí um grande desafio também de como mover transatlânticos, porque é o caso das empresas multinacionais grandes, né? Como é que você move um transatlântico sabendo que eu não estou falando de 10 pessoas, eu estou falando de milhares. Então isso é uma das coisas que mais desafiam pessoas que trabalham com essa estrutura. E uma dúvida, como que você identifica qual é a nova cultura que você quer colocar? Porque é muito fácil falar, temos comando e controle e agora queremos uma coisa mais moderna, mas como que vocês identificaram qual era o caminho? Primeira coisa é saber onde estamos. Então tem que começar por um diagnóstico. E esse diagnóstico, basicamente, a gente tem que conversar com as pessoas, entrevistar, a gente tem que identificar os elementos de cultura. E aí você repartindo lá a cebola de cultura, você tem que identificar tudo. Quem são os heróis da cultura, quais são os rituais dessa cultura, o que está visível, o que não está. Ou seja, tem coisas que a gente fala no onboarding, por exemplo, quando a pessoa está começando na empresa. Mas tem coisas que não são faladas, mas são percebidas. Então, tudo isso faz parte de um diagnóstico. O primeiro ponto é saber onde você está. E também a cultura tem uma coisa que é muito difícil você mudar, são crenças. Porque crenças, como você falou, é uma coisa não visível. Não é? Então, tem que identificar onde você está e como que definir a rota. Exato. E aí, para definir a rota, a gente está falando muitas vezes de entender para onde estão caminhando as grandes corporações, começar a estudar, ler pesquisa de tendência. Isso é super importante também para RHs grandes, porque a resposta ela não é uma receita de bolo. Se você olha para o futuro, você não vai achar uma receita de bolo do tipo, siga esse passo a passo que você chega lá. Siga esse checklist aqui que você vai chegar lá, né? Não. E muitas grandes organizações, como a que eu estava, como a Bayer, são empresas muitas vezes que estão ali na linha da frente, né, na linha de frente, para definir, inclusive, tendências de mercado. Então, muitas vezes você tem que pegar um facão e sair abrindo o caminho no meio da mata, porque não tem um manual de como você chega lá na ponta. E você sabe o que você está fazendo no futuro vai ser o que é estudado pelas organizações como benchmark, vai né? virar livro, né? Por ser uma empresa tão referência. Tanto que estamos aqui falando desse case, né? Engraçado, né? Eu sou formado em administração. E, basicamente, uma das principais pessoas que eu estudei foi o Peter Drucker. E ele fala que a administração ela não é, na verdade, uma ciência exata. A gente está falando nem de um negócio que é exatas, nem de um negócio que é puramente humano. Tá ali no meio. Tá no meio. E muitas das coisas que as organizações fazem, primeiro elas vão lá, pratica, entende o que é, depois a academia vai estudar. E isso começa a ser processualizado. Né? Legal, legal. E aí você falou assim, eu começo por saber onde estamos, né? Então o diagnóstico te mostrou assim, no mapa ele te mostrou em que ponto A você estava, né? Ó, você está aqui. E aí pegando justamente esse gancho de desenhar um mapa, como que foi, né, desenhar o ponto B? Ou seja, fez o diagnóstico, descobriu onde a gente está, qual que é o próximo passo, né? E qual que é esse ponto B ideal, né? Como é que vocês chegaram nesse desenho, né? Pensa numa senhora de 150 anos que precisava se renovar porque na época estava chegando uma nova geração no mercado de trabalho. E essa geração estava entrando em choque com as gerações tradicionais que até então existiam na organização. Então já existia uma luz vermelha ali ligada e muito forte dizendo que a empresa precisava mudar. Legal. Qual era o principal ponto que a gente tinha que levar em consideração? A empresa não era atrativa para o público jovem. Quando você falava de Bayer para o público jovem, o que a gente ouvia? Se não era farmacêutico nem uma pessoa do agro, a pessoa geralmente não sabia o que era Bayer na época. Entendi. E isso já era um grande indicador de que alguma coisa não estava indo muito bem. A gente pelo não que você tá conseguia falando, atrair público perfeito. jovem. Pelo que você está falando, a Bayer, talvez ela, por ser muito tradicional, e a gente está falando, né, mais de 100 anos, ela talvez foi muito forte, né, essa imagem da Bayer muito forte no passado, mas acho que o desafio era como é que eu atraio, né, os jovens, né, para se interessarem, ou até conhecerem, né, porque se soubessem o que era e conhecessem melhor, talvez valorizassem ainda mais a marca, né? Exato, era um problema anterior à atração, porque as pessoas sequer conheciam a empresa. E provavelmente isso passava por conceitos até de repensar o que é carreira,
a forma que você é promovido. Por isso que a gente fala aqui que é um programa de liderança que vai muito além só do desenvolvimento. É revisitar a própria cultura da empresa. Exatamente. E aí, para fazer esse projeto, eu usei como base conceitual um método chamado ADE. A, D de dado, D de dado novamente, I de igreja, E. ADE. Esse é um método que talvez as pessoas não conheçam muito, mas se você já ouviu falar de 6Ds, você sabe o que eu estou falando. É um método para você criar design de experiência de aprendizagem. É um primo do 6D lá. É um primo. Eu, particularmente, prefiro porque eu acho ele mais fácil de ser implementado. Ele é um pouco mais no dia a dia, uma coisa mais prática. E aí, basicamente, no ADE, você começa justamente com o que eu falei, diagnóstico. Você precisa saber onde você está. Depois do diagnóstico, eu fui para a segunda fase, que é a fase de construir a arquitetura da solução, que a gente também chama em educação corporativa de taxonomia. E aí você vai definir com base naquele diagnóstico, lembrando que no diagnóstico, pessoal, a gente precisa ter o LNT, levantamento de necessidade de treinamento. Então a gente precisa definir quais são os macrotemas que serão trabalhados nessa nova academia. Perfeito. E é a partir disso que você faz o design da arquitetura. E eu acho que aí tem muito erro, inclusive, de profissionais de T&D. Como fazer esse processo bem feito. Porque muitas vezes, se você não fizer bem feito o levantamento de necessidade de treinamento, a sua arquitetura não necessariamente vai conseguir refletir as dores de negócio. Legal. Eu queria, assim, aqui você está trazendo já um baita insight para os nossos ouvintes aqui, para quem é de T&D. Eu queria até se elaborar um pouco mais nesse assunto, porque eu acho que tem muito ouro aí na tua fala, né? Então, primeiro, a escolha pelo método ADE e não o 6D. Então, você já mostrou que existe uma predileção, né? uma preferência por ele, se eu entendi certo, porque ele é um pouco mais prático, né? Mas conta um pouco mais assim, até você falou, o cuidado de fazer o LNT muito bem feito para justamente depois migrar para o design de arquitetura. O que seria fazer, né, o levantamento de necessidades bem feito? Boa. Inclusive, eu fiz esse processo algumas vezes durante a minha carreira e posteriormente eu pude fazer isso em 2 universidades corporativas que eu construí do zero. Legal. Fazer o LNT bem feito é a gente primariamente entender que eu preciso conversar com as pessoas. Boa. Preciso entrevistar, eu preciso entender as dores. E como eu atuei muitos anos como recrutador, fazer boas perguntas é uma coisa que eu fui aprendendo a fazer. Já veio de você, né? E isso ajuda muito no LNT, porque você precisa entender o que está na superfície, mas sabendo que isso é um iceberg. O que não está na superfície. Eu acho interessante porque muitas vezes, né, a da área de T&D, RH, fica lá no corporativo, achando que sabe tudo, olhando só para números. Tal número precisa melhorar, tal. Aí traz até uma consultoria, conversa tudo no corporativo, só não envolve quem? Quem vai fazer o treinamento. Não vai na ponta para de fato entender qual é o problema, ou até, muitas vezes, você pode até saber o problema, mas quando você vai desenvolver um programa, indo para a ponta e conversando com as pessoas, te ajuda também a desenhar melhor esse programa, usando o case prático que ele está vivendo lá. Então, eu acho que tem, como o Nilson usou aqui o exemplo, tem muito ouro nessa fala aí da importância de você ir na ponta, fazer esse, não só levantamento, mas entender o conteúdo que ele precisa. E até pegando esse gancho, o que te faz, assim, para quem imagina, assim, para quem tá nos ouvindo, né? O que faz, assim, ter um pouco mais de firmeza, né? Tô pisando em terreno firme ali, com relação, assim, agora sim eu sei que eu fiz um bom levantamento. Você voltava na ponta e falava, é isso? Existia algum processo de validação? Porque eu acho que aqui tem um grande aprendizado. Como é que eu confirmo que agora não? Agora eu já posso ir para um bom design de arquitetura, porque essa primeira parte vai muito bem, obrigado. Qual que era o teu gatilho ali para poder... Deixa eu avançar para a próxima etapa, né? Boa pergunta, Nilson. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente no caso dos profissionais de T&D é que estudar tem que fazer parte do nosso dia a dia. Isso significa que eu tenho que reservar tempo do meu dia a dia para estudar, para entender novos modelos, para entender, por exemplo, os métodos que existem de aprendizagem. Legal. O profissional de T&D que não estuda e não coloca isso no dia a dia tem lacunas na sua forma de atuação. Boa. Então, a primeira
confirmação que você vai ter é saber exatamente e profundamente o método que você vai aplicar. Legal. O engraçado disso, só te cortando rapidamente, é que o T&D fala tanto de lifelong learning, tanto quanto a ponta precisa, mas ele não reserva esse tempo para ele. Ele mesmo, vamos estudar, né, gente? Precisamos. Precisamos ser lifelong learners aqui, todo mundo, né? Se estamos trabalhando com isso, né? Os profissionais de T&D precisam ter o estudo no dia a dia. A gente tem que ser, na verdade, exemplo disso para a organização. E ser exemplo é isso. É estudar. A gente precisa ver isso como parte do nosso dia a dia. Se eu vou num congresso, se eu estou lendo um livro, se eu estou vendo um treinamento, se eu estou assistindo um podcast, ouvindo um podcast, isso deveria ser parte do meu job description. Boa. Sim. Faz parte do seu trabalho, Faz parte do meu trabalho isso. Aliás, se você está ouvindo o nosso podcast, parabéns, você está aqui aprimorando o seu conhecimento, né? Exato. Então, vamos lá. A gente falou que você fez levantamento de necessidade, viu os gaps, e aí provavelmente trabalhou alguma solução ali, mas a gente quer focar um pouco no além do desenvolvimento. Como que foi identificar que você precisava além? Por que precisou ir além de só treinar os líderes? Primeiro porque boa parte das academias de líderes e até outras soluções de aprendizagem que as organizações acabam oferecendo, elas ficam muito baseadas no método expositivo. Isso significa que a gente tem pessoas, consultorias, pessoas internas também dando treinamentos baseados em método expositivo. O método expositivo é o que a gente aprende na escola. Então eu sento numa cadeira e eu ouço alguém falar. Aquela pessoa ela é detentora do conhecimento. Esse ainda é hoje o método mais largamente utilizado. Se a gente não conseguir transpor esse método, a gente também vai ter muita dificuldade de engajar os nossos líderes nos treinamentos. E depois as pessoas vêm fazer benchmark e perguntar, mas como é que você faz para engajar? As pessoas têm que ir além disso. Sim. Porque treinamento expositivo, por si só, ele ainda segue um modelo muito tradicional. E se a gente só oferece aquilo, a gente já está ferindo princípios andragógicos, que é como o adulto aprende. Perfeito. Então o adulto gosta de coisa nova. E uma das coisas que a gente pode propor, inclusive antes de ir para a parte de desenvolvimento, ainda focando em aprendizagem e treinamento, são métodos diferenciados. E existem tantos métodos, e por isso que eu volto e bater na tecla de que a gente precisa estudar. Por exemplo, eu só fui descobrir isso quando eu fui fazer uma pós de educação corporativa. E aí eu comecei a estudar Vygotsky e Piaget, que foram dois grandes educadores do século XX. E antes do período da Segunda Guerra Mundial, eles já estavam estudando métodos, inclusive para crianças, de como você avança além do expositivo. E aí veio a guerra, e toda vez que vem guerra, a humanidade meio que anda para trás. Esse conhecimento meio que se perdeu no meio do caminho. E depois, alguns estudiosos começram a retomar as pesquisas deles, entre eles o Furstein, que foi a pessoa que popularizou um método chamado de mediação na aprendizagem. Pra vocês terem uma ideia, esse método hoje, ele é usado em faculdades, especialmente em MBAs, nos Estados Unidos. Aí o que o Brasil fez? O Brasil ele importou o termo MBA, só que esqueceu de trazer o método. Porque a maioria esmagadora dos... Do MBA é aula expositiva. É algum acadêmico ali na sua frente falando, é um professor dando aula, vamos dizer assim. É uma pós-graduação gourmetizada, porque esqueceram de trazer o método. O método de mediação na aprendizagem, ele é um método no qual você tira o professor daquele pódiozinho que a gente coloca o professor de detentor do conhecimento. Então, o MBA americano não tem slide, não tem uma pessoa ali com 400 slides preto e branco tentando desafiar o quanto que aquela pessoa ali aguenta a pressão de não dormir na aula. A mediação na aprendizagem, ela basicamente desafia as pessoas. Então, você geralmente vai ter case que você tem que estudar antes da aula, e a aula é desafio constante de argumentação, não é slide expositivo. Cara, eu tô adorando o que você tá trazendo, porque, assim, a gente fala tanto disso, assim, por acaso, eu e o Richard, a gente fez, tivemos, assim, eu sei que não é todo mundo que pode, mas a gente fez MBAs internacionais, né? Pós-graduação, o Richard fez em Oxford, eu fiz em Ohio, e a gente sempre gostou muito das aulas que a gente sempre fala, né, Richard, assim, no âmbito pessoal, cara, que as aulas são demais, por quê? Porque eles dão cases pra gente, PBL, né? É o Problem Based Learning, né?
Ele te dá case e você, é o que você falou, você não vai você estuda o case antes da aula e a aula é só debate, é só argumentação e a tomada de decisão. E por que você iria para esse caminho? Aí você acha que tá por um jeito e o professor faz você falar, mas você não percebeu isso, não percebeu aquilo. Aí ele faz você questionar a tua tomada de decisão. E a gente, nas soluções da Revo, acho que é importante dizer para quem ainda não conhece o que a gente faz, a gente sempre fala, vamos usar PBL, assim, por que você falou até da andragogia, né, os conceitos andragógicos, a gente trazer assim, coloca ele para uma tomada de decisão, mesmo que no online, tá, no assíncrono, a gente usa muito isso, para engajar. Porque será que a solução agora de aprendizagem é eu colocar alguém falando de frente para a câmera? Porque tudo que você vai ver de curso online por aí, não na educação corporativa, a gente até enquanto pessoa física tem muito curso online por aí, é sempre alguém de frente para a câmera falando pá, slide. Aí você pega o pior do presencial e você digitaliza. Digitaliza. O melhor do presencial é você ter o debate, tal, só que você pega a pior parte e tira até o fator humano. E aí piora mais ainda. Eu sempre falo que filmar o teatro não é fazer cinema. Filmar o presencial não é fazer EAD. Até teve o caso de um cliente nosso, né, que é curioso contar aqui. Ele tinha várias vídeos, ele gravou várias aulas de pós-graduação e colocou na plataforma, na universidade corporativa dele. E ele consultou a gente e falou, ninguém está engajando. Eu falei, mas quem que consegue dar play numa aula de pós-graduação? E normalmente essas aulas eram 2 horas e meia, 3 horas, tipo assistir o Senhor dos Anéis. Você fica vendo o cara falando ali de frente e aí alguém interrompe, aí alguém faz pergunta, você não escuta o que o outro perguntou. Assim, é impraticável você colocar isso e pedir para a pessoa assistir depois, né? E aí a gente fala, né, de tanta coisa nova, o pessoal agora começou a falar da tal da eutagogia, que na minha visão, se você pegar o conceito da andragogia, que na verdade são décadas e décadas de pesquisa, fala exatamente o que a eutagogia está falando, só que no conceito mais amplo. A eutagogia ela dá um hiperfoco a um dos pontos da andragogia. E quando a gente olha para a academia de líderes que a gente desenvolveu lá, a gente usou justamente esse conceito, inclusive, da mediação na aprendizagem. Então, alguns dos treinamentos que a gente dava para os líderes não tinham sequer PowerPoint. A gente tinha um treinamento de 3 dias, que as lideranças chegavam lá na sala, era presencial, antes da pandemia isso. E aí a primeira coisa que aconteceu era tomar um susto, porque não tinha slide. Ela falava, tá, como é que a gente vai sustentar um treinamento de 3 dias sem slide? E justamente a gente pegava problemas relacionados ao ambiente de trabalho dela, trazia dilemas da liderança, discussão de assuntos delicados. Então os 3 dias eram muito focados em, de fato, avançar a mentalidade da liderança e com um método extremamente não comum no Brasil. Muito bom. Então, o que eu acho legal, assim, fica aí o desafio. Será que você consegue fazer um treinamento de 3 dias sem usar slide nenhum? Adorei. Né? Proibido o PowerPoint. Proibido o PowerPoint, hein? Proibido. Mas você pode usar recursos visuais, por exemplo. Claro. É só uma brincadeira aqui, porque realmente eu acho que para muita gente, acho que fica até um conceito muito distante, né? Imagina, são 3 dias e ninguém vai abrir PowerPoint, né? Acho que se você faz qualquer curso por aí, a primeira coisa que se pensa é os meus slides da apresentação, né? Exato, proíbe o PowerPoint. O que a gente usou na época? Eu aproveitei um tempo que eu fiquei na Alemanha e lá eu fiz um curso de desenho em Flipchart, chamado Bicablo. Então a gente usava facilitação gráfica nos treinamentos sem PowerPoint. Que legal. Só que ele era só para ancorar alguns conceitos. A gente não usava para substituir o PowerPoint. Porque é o que vocês falaram, senão eu vou simplesmente não ter mais 200 slides e eu vou começar a usar Flipchart. Não faz sentido. E vamos lá, para ir além do desenvolvimento, eu acho que você explorou bem o método de desenvolvimento, saiu do expositivo, foi para momentos que você desafia a aprendizagem, você chamou de mediação da aprendizagem. E a parte além, o que vocês fizeram além do treinamento? Eu costumo falar que os profissionais de TI&D, e não só eles, os business partners também, que são os parceiros de negócio de RH, são pessoas que muitas vezes têm que abrir uma maletinha de ferramenta e entender qual é a ferramenta que vai usar naquele momento. E isso também é muito válido com a liderança. Quando a gente fala de TI&D, a gente precisa fazer uma clara separação do que é aprendizagem, T, e do que é desenvolvimento. No desenvolvimento vai entrar tudo aquilo que não é aprendizagem, que pode ser uma maleta gigantesca de ferramentas. E aí a empresa ela precisa, de fato, pensar como instrumentalizar, como criar uma estratégia na qual também fique claro para a liderança que ferramentas são essas, como é que eu posso usar, em que momento eu vou usar. Então aí vai de empresa para empresa, mas a gente começou a estabelecer programa de mentoria. Mentoria não é treinamento. Mentoria é um programa no qual uma pessoa com mais experiência te ajuda a passar por um problema que você está enfrentando agora
e aquela pessoa já teve aquela experiência. Então a gente estabeleceu uma plataforma global de mentoria. Então eram os próprios colaboradores que entravam na plataforma e aí você podia criar um perfil como mentor e um perfil como mentee, que é a pessoa que passa pelo processo de mentoria. Perfeito. E como era global, eu, por exemplo, eu comecei a fazer mentoria com uma head de RH do Canadá. Assim como até o último ano antes de eu sair da organização, antes de eu sair da Bayer, eu tinha 9 mentees comigo. 9 pessoas que faziam mentoria comigo. Então acho que esse é um processo extremamente rico para liderança, no qual você tem tanto a oportunidade de passar o seu aprendizado quanto também de receber. Mesmo no processo no qual você está com o mentee, porque você sempre aprende alguma coisa nova com o mentee. Só que aí nessa plataforma você lançava o seu desafio que você queria aprender e alguém fazia esse match com o mentor? Era mais ou menos um Tinder. Você preencheu um perfil. Aí dava match com outro. E dava match. Engraçado você falar isso, eu também trabalhei muito tempo na IBM, tinha um programa de mentoria global e eu vi muito valor nisso, que eu fui mentir, né, de um executivo americano, e lembro até hoje das nossas conversas, eu falava dos meus desafios, então eu também já fui vamos dizer assim, um receptivo desse tipo de programa e eu vejo muito valor nele, né? E isso é especialmente válido para a liderança, independentemente do nível. Mesmo um diretor, uma diretora, tem o que aprender. Então, acho que a gente também tem que trabalhar muito esse conceito da liderança servidora, no sentido de que a liderança não pode calçar ali um sapato no qual ela não consegue mais descer. Ela precisa ter visão de que sempre tem algo novo para aprender. Então, o programa de mentoria ajuda. E aí você tem várias outras ferramentas de desenvolvimento que a empresa pode colocar. Uma das que a gente fez também na época foi um programa de mentoria reversa, que aí a gente começou a acoplar as novas gerações com a liderança. Na época, esses primeiros programas eles eram muito focados em deixa eu te ajudar a mexer no WhatsApp. Hoje em dia isso não faz mais sentido. Sim. Os programas de mentoria reversa, eles precisam ajudar, inclusive, a resolver questões de negócio, problemas reais de negócio. Então, a empresa que está desenhando hoje um programa de mentoria reversa, a dica de ouro é acople a um problema real de negócio. Porque aí você consegue selecionar tanto quem vai passar pelo programa, que são os líderes, quanto quem serão os mentores, que vão poder ajudar essa liderança a transpor aqueles problemas. Não, perfeito. E até assim, agora evoluindo um pouco mais na solução, né, que vocês desenharam, assim, quais outros aspectos você acha assim, cara, foi bem relevante que a gente trouxe também, né? Você já falou da mentoria, a gente abordou bastante. Eu lembro que você falou antes de feedback também. Que mais que vocês fizeram aí de ações? A gente desenvolveu, por exemplo, o programa de shadowing. É um programa no qual as pessoas elas podem acompanhar, por exemplo, uma pessoa do campo, uma pessoa de força de vendas durante um dia. Esse é um programa extremamente valioso e eu acho que as organizações até hoje fazem isso muito pouco. Que organização hoje que está colocando o líder para ir a campo para entender as dores de quem trabalha lá na ponta? Tem muito líder que está ali no escritório, ainda mais em empresa grande, que nem sabe como funciona a ponta. Sim. E isso é muito realidade em algumas organizações. Ainda mais em estrutura, que nem você falou, hierárquica, tradicional. Normalmente, assim, quantos níveis às vezes tem de liderança dentro da organização, né? Você vê o movimento das empresas agora cada vez mais horizontais, né? Claro que depende do negócio, mas quando você pega uma empresa tradicional como essa, eu já trabalhei numa empresa centenária também, era sempre assim, para você chegar na presidência, 8, 10 níveis de liderança até lá. Então, assim, é uma estrutura piramidal gigantesca. Então, isso ainda fica pior e mais agravante essa distância do líder da ponta, né? Eu trabalhei numa estrutura que tinha 9 níveis de liderança entre o vice-presidente e o líder lá da planta na operação. Então, você imagina, e eu era responsável na época por fazer o planejamento estratégico. Foi o momento que eu saí do RH e fui para o negócio. Porque também esse é um movimento, pessoal, que eu defendo muito. Enquanto o RH estiver só no seu círculo, o RH não vai entender de negócio. E eu falo isso porque eu era RH e eu falava que eu entendia de negócio. E a gente descobriu que negócio, e eu entendi que eu não entendia de negócio. Eu fui fazer, inclusive, um MBA na época de agronegócio. Comecei a estudar muito, fora totalmente das disciplinas de RH. Hoje em dia eu posso falar que eu sei 10 ou 15% desse negócio. Mas já é muito mais do que eu sabia antes. Eu acho que essa é uma falácia que os RHs falam com frequência, e que a gente precisa talvez ter um pouco mais de humildade de falar, não sabemos. Até porque o RH tem que suportar o negócio, né? Não é só sobre o RH. Né? Então, você falou de mentoria reversa, shadowing. Eu estava curioso para saber o programa de feedback que vocês montaram e depois o alto desempenho. Boa.
Gestão de desempenho também ainda é um tema não tão difundido de maneira sistemática dentro da organização. O que a gente fez foi estabelecer sistema, rituais e processos. No caso de uma empresa tradicional, a gente seguiu, obviamente, por um processo tradicional anual de gestão de desempenho, no qual a gente colocava as metas no começo do ano, no ano fiscal. Então, a gente tinha dois tipos de meta. A meta de organização, então a gente está falando de meta empresarial, e a meta comportamental, que é o como. Então, não basta você entregar o resultado e deixar aquela trilha de sangue no caminho. O como começou a ter tanto peso quanto o que era a meta de negócio. E no meio desse processo, a gente começou a estabelecer, de fato, rotinas específicas de feedback entre líder e liderado. Então, tanto o líder estruturando o feedback, e a Academia de Líderes apoiava muito nesse processo, inclusive com simulação realística. Simulação realística é um método muito interessante, no qual você coloca o líder numa espécie de roleplay, e aí você traz um colaborador, que pode ser inclusive um colaborador difícil, e aquela pessoa tem que dar um feedback ao vivo, com pessoas avaliando ela, para aquele colaborador difícil. A gente fazia isso numa estrutura chamada Centro de Desenvolvimento da Liderança, que era uma estrutura que a gente avaliava anualmente pessoas, líderes, ou que estavam sendo plotadas para cadeiras de liderança, que estavam sendo consideradas alto potencial. Então esse é um outro exemplo de algo que não é treinamento, mas que ajuda muito a desenvolver. Simulação realística. Legal. Então, isso prepara o líder para dar um feedback difícil. Porque eu falo isso porque eu me tornei líder com 25 anos. E quando eu me tornei líder, eu herdei uma equipe de 13 pessoas, inclusive com um coordenador abaixo. Todos os livros, todos os treinamentos que eu dei e recebi, nada disso me preparou para aquilo que eu encontrei. Na primeira semana, tinha gente me pedindo demissão, tinha gente me pedindo promoção. Eu falo, que livro que eu pego aqui para... Como é que eu faço agora? Então, eu realmente acredito que os RHs precisam ir além e, de fato, começar a desenvolver os líderes, por exemplo, com simulação realística. Legal. Eu gosto disso porque é muito numa linha assim, o líder, ele terá conversas difíceis, né? E aí, quando você vai para um método de roleplay, que nem você está comentando, e aí fica como insight para quem está ouvindo, é aquela história de você pode errar num ambiente seguro. E aí, normalmente, até participando, né, e a gente faz isso com o nosso time também, esses roleplays, assim, a gente sobe muito a barra. Que nem você falou, põe um cara bem difícil na frente, simula, a gente traz facilitador para fazer isso, né? E justamente mostrar para ele que, assim, se sair um pouco melhor no mais difícil, pode ter certeza que quando ele for falar com o colaborador dele, ele não vai ser pego de surpresa, ele já vai ter exercitado situações de conversas difíceis, que é um pouco o que você falou, você virou líder e aí já tinha gente querendo sair, gente pedindo promoção, e aí você foi preparado para isso antes, né? Não fui. Não, porque a teoria não prepara. E o bom também da simulação realística é que você também consegue identificar na liderança comportamentos que não são os comportamentos que você quer que a liderança tenha. Por exemplo, eu lembro de uma simulação que eu acompanhei que a pessoa que estava fazendo o papel do colaborador difícil, ela já trabalhava há muitos anos com a gente, então ela já sabia mais ou menos a cultura, como funcionavam as coisas. E na simulação realística, você geralmente tem gatilhos. Dependendo do que o gestor fala no feedback, esses gatilhos podem ser ativados. Então, se eu sou a pessoa que estou recebendo o feedback, eu posso chorar, posso ficar irritado, posso sair da sala. São vários gatilhos. E eu lembro de um caso específico que o gestor estava sendo muito duro com a pessoa que estava recebendo o feedback e a pessoa parou de fazer contato visual com o gestor. E aí começou só a fazer anotação num papelzinho. O gestor foi lá e arrancou o papel da mão da pessoa e falou, olha para mim que eu tô falando com você. Esse é um tipo de comportamento que a gente detectou numa simulação. Imagina isso no dia a dia. Nossa. É. Que tipo de ambiente que um líder com esse comportamento tóxico pode criar? Sim. Fico até imaginando se alguém fizesse isso comigo. Acho que não ia dar certo, não. Vamos para o nosso momento que a gente chama que é o momento de bastidores. Momento que a gente fala o que ninguém fala. Quais foram os desafios que vocês tiveram, né? Porque assim, deu para entender bem como e várias propostas e tarefas e atividades que vocês fizeram. Mas qual foi a maior dificuldade, barreira que vocês encontraram ao longo do projeto? Eu gosto muito de um conceito, Richard, que chama Princípio de Peter. É um livro, inclusive. O Princípio de Peter diz que as pessoas são promovidas até o seu nível de incompetência. Isso significa que você vai encontrar muita liderança que você questiona o quão, de fato, aquela liderança está preparada para estar na cadeira que está. Até porque em todas as cadeiras de liderança, independentemente do nível, o líder vai ter 2 pilares essenciais. Um é a liderança em si, contratar,
acompanhar, dar feedback e também demitir. A gente tem que lembrar que demissão faz parte do ciclo de vida de qualquer colaborador. Sim. E o outro pilar... Todo mundo vai sair da empresa em algum momento. Seja aposentado, seja... Exatamente. Inclusive, até contribuindo, a gente fala muito que até o ato de demitir é uma habilidade. Pode não ser popular isso ou essa fala, mas assim, saber a hora que alguém tem que ser desligado e fazer isso da melhor maneira, né? Da maneira correta, sem ser uma surpresa, isso é sim uma habilidade, e digo mais, assim, é onde os líderes mais saem da zona de conforto ou protelam muito, né? Esperam muito, procrastina com relação a isso, ou não fala o que tem que ser falado, ou não vai dando feedback. Aí quando a pessoa de fato é desligada, é tudo uma surpresa, vira um grande problema, mas porque isso não foi gerenciado da maneira correta, né? Exato. E aí eu deixo esse desafio também para quem está ouvindo a gente. Será que a sua empresa hoje prepara a liderança para demitir alguém? Isso, para mim, é o maior osso do ofício de um líder, é demitir. Correto. É como fazer esse processo. Porque o líder, assim, fala por mim, tá? Adoro promover, adoro chamar a pessoa e falar, cara, tô te promovendo, tá? É felicidade, todo mundo bate. Agora é o contrário. E desligar, né? Eu me lembro que minha primeira demissão que eu tinha que fazer, eu tinha 21 anos, e a minha gestora ia fazer. E no dia alguma coisa aconteceu, eu sabia que a pessoa ia ser demitida. E aí ela me ligou, não vou conseguir, você faz por mim? Aí eu gelei e falei, e agora? Nunca tinha feito, né? Mesma coisa. Então, e foi até engraçado que quando eu fiz o desligamento, eu pedindo desculpa várias vezes, gelando, suando frio. Tá? Falando até coisa que não precisa, né? Aí a pessoa falou, nossa, finalmente vou poder sair daqui. Aí eu vi, eu libertei ele e eu achava que era... Né? Então, de fato, a demissão você tem que aprender a fazer. Exato. Então esse é o pilar liderança. Okay. O segundo pilar, segundo o princípio de Peter, é gerenciamento, processo e resultado. E aí quando você junta o pilar de liderança com o pilar de gerenciamento, você tem o que a gente chama hoje de gestão. E aí fica um outro desafio, né? Quando a gente olha as descrições de cargo das empresas, por que será que a gente ainda chama os líderes de gerentes? O cargo é gerente. Gerente gerencia. Eu acho que ainda tem um shift para ser feito. E líder lidera, né? Exato. É uma junção, né? Você tem que ser gestor, na verdade. Tem que ser, Sim, sim. E aí esse princípio, ele me ajudou muito a entender um dos principais desafios que eu tive ao longo do tempo ali. Entender que a gente tinha muitos perfis de liderança, perfis muito diversos, ao mesmo tempo que a gente identificava pessoas que, de fato, era questionável, especialmente o comportamento daquelas pessoas como líder. Muitas vezes, quando você promove os especialistas para as cadeiras de liderança, é muito comum nesse momento, como o Rancharan fala no livro dele, Pipeline de Liderança, que essa pessoa ela pode começar a fazer o processo de microgerenciamento, que é o líder trabalhando no nível errado. Ou seja, a pessoa ela vai começar a microgerenciar as pessoas abaixo porque falta confiança, porque não conseguiu mudar ainda uma chavinha em termos de comportamentos, em termos de atribuição de tempo, em termos de valores, e ela começa a olhar para o trabalho de baixo e a usurpar o trabalho de quem está abaixo. O grande problema é quando está generalizado. Você tem o diretor microgerenciando o gerente, que está microgerenciando o coordenador, e aí você tem um problema generalizado. Você tem um problema em cultura tóxica, a cultura daí para diante é ladeira abaixo, né? Até porque, igual você falou, o microgerenciamento nas perguntas que o líder, o melhor chefe, está fazendo ali o tempo todo, provavelmente já está nas entrelinhas um sinal de desconfiança, eu não acredito no teu trabalho. Então a pessoa também que está do outro lado, ela percebe isso, né? E aí vai gerando um clima super desagradável. A pessoa desmotiva a pessoa, não pela tarefa que ela tem que fazer, mas pela a forma como o gestor ali está acompanhando ela, né? Então você falou desse desafio. Teve algum outro assim que você falou, isso aí foi uma grande barreira que a gente precisou transpor, alguma coisa assim que você até fala assim, isso aqui eu aprendi muito, faria diferente se eu fosse fazer de novo? Esse desafio levou à questão que você comentou, Richard, cultura. Cultura foi a maior barreira para transpor isso. E nessa época eu ainda não era tão letrado na parte de gestão de mudança. Eu fui fazer depois, certificação, comecei a ler muito sobre isso. Eu posso falar que eu, antes e depois desse letramento, mudei muito a forma de fazer gestão de mudança. Legal. Por quê? Os RHs hoje, comumente, e aí quem está me ouvindo aqui, né, me fale se eu estou mentindo ou não, se a gente tem que fazer uma mudança cultural, o que a gente faz? Vamos dar treinamento, né? Treinamento, afinal, treinamento muda comportamento, né? Não, treinamento não muda comportamento. Eu acho que essa é uma verdade difícil de engolir nos RHs. Se eu só dar o treinamento, ele é parte de uma mudança, mas ele não é o todo. Ele não é o todo, né? Ele não é o todo. Ele contribui com a mudança de comportamento. Acho que a tua fala, ela tem uma provocação muito boa.
mas eu acho que só treinamento é que não faz o milagre. O exemplo que eu dou é: todo mundo sabe que para você ficar em forma, você tem que comer bem e fazer exercício. Não é falta de conhecimento, é falta de ação. Então não adianta você treinar mais em nutrição e os benefícios do exercício. Você tem que botar em ação e prática, né? Então não é só conhecimento. Exatamente, Richard. Você quer um exemplo prático, bem prático disso? A gente teve, né, algumas lideranças que por anos e anos, numa estrutura na qual você fica 10, 15 anos até chegar numa posição de liderança, fala, nossa, cheguei. E aí você vai idealizando coisas do tipo, eu vou ter a minha sala. Aí vem a empresa e fala assim, agora é tudo open office. Não tem mais sala. Você quebra um negócio que a pessoa está idealizando há 10, 15 anos. Sim. Parece bobo, mas isso é um elemento de gestão de mudança. Porque a pessoa ela vai se prender a fiapos de realidade. E é isso que vai gerar, muitas vezes, a resistência dela ao novo. E num processo de gestão de mudança, se a gente não identificar os focos de resistência, ainda mais quando esses focos estão na alta liderança, a sua mudança não vai acontecer. E eu estou falando isso para quem está ouvindo a gente. Legal. A gente precisa saber fazer diagnóstico de cultura também. Porque a partir do momento que a gente identifica os focos de resistência, a gente tem que fazer gestão dessa resistência. E até, então, deixa eu só, ainda nos momentos bastidores, né, e até para a gente avançar depois, vou fazer o contrário. O que você fez nesse processo inteiro aí que você falou, isso aqui deu muito certo? Né? E se eu fosse fazer um movimento gigante como esse de novo, eu certamente consideraria isso, até para quem está ouvindo. Qual que é o insight aí com relação a o que deu muito certo, né? Não vou ser o ET Bilu e falar para buscar conhecimento aqui, mas eu posso dizer que o que mais me ajudou a conduzir esse processo foi aprofundar meu conhecimento em gestão de mudança. Gestão de mudança Gestão mesmo. de mudança. Então, tanto quanto o desafio, foi também a vantagem e a desvantagem, né? A cultura de lifelong learning, ele primeiro implementou nele. Para poder fazer esse processo. Exato, até porque gestão de mudança não é um tema que é pauta, não é um tema que é dado a devida importância, inclusive dentro dos RHs. Sim, porque a gente resume a gestão de mudança muitas vezes a dar treinamento e comunicar. Fazer meio bonito. E estudar cases clássicos como Kodak, Blockbuster e achar que, não, ele não acompanhou a tendência. Não, mas o que está por trás disso, né? Sim. Porque nessas empresas você não tinha pessoas burras, não tinha... Não tinha falta de dinheiro. Não falta de dinheiro, consultorias das melhores e mesmo assim não conseguindo fazer. Então não é só uma coisa tão simplista quanto os cases contam, que veio uma nova tecnologia, uma nova onda e mudou. Não, de fato, você tem que se aprofundar. Vamos agora para o momento CFO, momento de resultados, indicadores. Como que você mede resultado disso? Primeira pergunta é essa. Boa. Olha, eu não sou muito fã dos indicadores tradicionais de educação, nunca fui. Inclusive, eu comecei a questionar muito eles e comecei a olhar, inclusive, a nossa área parceira, o tal do marketing. E, na época, eu comecei a trazer indicadores que não eram comuns ao RH. Por exemplo, o Net Promoter Score, o NPS. E hoje ele já é mais usado, especialmente como o ENPS. ENPS, que é para Employee Net Promoter Score. E no caso de educação corporativa, eu até fiz bench, eu adoro fazer bench, né? Eu acho que o benchmarking ele ajuda muito a gente a entender o que o mercado está fazendo, mas em alguns casos ele também ajuda a gente a entender o que a gente não deve fazer. Por exemplo, dependendo das suas ações de aprendizagem, do público que você tem dentro da organização, tem organização que vai muito atrás do ROI de treinamento, retorno de investimento do treinamento. Eu costumo comparar o ROI de treinamento ao ROI de beber um copo de água. É muito difícil você ter, de fato, uma análise estatística confiável no ROI. Exceto se a gente está falando de equipe de vendas, equipe que está lá na ponta. Porque como é que eu vou provar que um colaborador administrativo ele fez um treinamento e foi exatamente aquele treinamento que mudou tudo? Como eu provo isso? A gente até tem uma brincadeira que é assim, se deu errado foi treinamento que faltou, né? Ele não foi treinado, ou o TID fez a culpa é de TID, mas se deu certo é porque ele é muito bom, ou o time vendeu muito, né? Ou, então, a vantagem é do marketing, a vantagem vendas, é do marketing, é o produto que é muito bom. Mas o TID não leva o crédito. Mas o TID não leva, que vida, hein, gente? Que vida, hein? Que coisa. Vamos mudar esse jogo. É por isso que eu também falo que é importante a gente entender que a aprendizagem ela não é um processo matemático. Então, a gente consegue ver a falta dela quando não tem. Quando não tem, a gente consegue ver claramente.
Mas quando tem, é muito difícil dizer exatamente Qual o que foi exatamente a relação de causa e efeito daquela ação em cima de um resultado. Né? E essa analogia do copo d'água é bem simples, mas é engraçado, porque você fala o seguinte, tenta não beber água. Você vai morrer, né? Já morrer, você sabe. Então, tenta não treinar, você sabe o que vai acontecer. Agora, foi a água que melhorou seu desempenho, foi outra coisa, foi seu exercício, foi tantas variáveis que você não pode simplesmente falar que foi a água. Por isso que no momento CFO, a gente também tem que desafiar a liderança para que a liderança entenda que eu posso fazer um cálculo de ROI para você, líder, mas entenda que isso é uma fotografia. Isso não tem base estatística confiável na maioria das vezes. É importante ressaltar. E mesmo se você, vamos isolar 2 grupos, analisar, tal, você tem outros fatores, não é? Eu me lembro que eu vi um restaurante, uma grande rede de restaurante, eles tentaram mudar um conceito e implementar um novo conceito. E pegaram uma loja âncora ali para testar o novo conceito. E bombou. E aí usaram isso para mudar todas as lojas. O que eles não levaram em consideração é que uma empresa gigante se mudou para o prédio do lado e lotou aquele restaurante porque teve... Então não tinha nada a ver com o novo conceito da loja. Então, mesmo o grupo não é, de isolados e tal, tem outros fatores externos que dificulta uma análise tão simples. Eu ia contribuir que é a falácia da relação de causa e efeito, né? A correlação, você cria essa correlação imaginando que, logo, se eu fiz isso, logo isso, né? E às vezes, muitas vezes, isso, até o exemplo que você deu do restaurante, isso não acontece, né? Exato. E onde eu comecei a ver esse abismo que existe nas organizações? Eu comecei o mestrado no ano passado. E agora eu estou tendo contato pela primeira vez com o método científico. Aí eu descobri que eu não tive contato com o método científico na graduação, não tive contato na pós, nem no MBA. E eu costumo falar que toda aula do mestrado é um tapa na cara. Porque muitas vezes no mestrado a gente vai ser desafiado de fato, a lidar com dados e fatos. Lidar com ciência. E as organizações, quando a gente olha para indicadores de treinamento, e o ROI é um grande caso, se eu levar isso aqui, por exemplo, para discussão no mestrado, posso ter certeza que vai ser altamente questionado. Vai ser altamente questionado. Porque não tem método científico. Exatamente. E aí, dito isso, né? Porque isso é a realidade de todo mundo aqui, nossos ouvintes TD. Dito essa dificuldade do ROI, né? Indo por esse caminho, o que você fez ou o que você recomenda para casos como esse, para pelo menos ter uma conversa... aqui o Richard fazendo o papel do CFO que só quer ver número. Legal, ROI não funciona. E aí? Exatamente. Qual que é o próximo passo? Como é que a gente ajuda o pessoal num projeto como esse? Quais indicadores você olhou? O que talvez até mexeu algum ponteiro que você nem imaginava que mexeria? Você falou, que legal, teve esse ganho também. Tem dicas aí também. Porque falar pro CFO, não tem ROI, desculpa, não tem indicador, também não funciona. Ele como CFO difícil, se você fala do método científico, ele fala, obrigado, mas eu quero saber o meu número. Exato. Obrigado, mas eu quero saber do resultado da empresa. Exatamente. E esse é outro dilema do profissional de TI&D, porque a gente começa a estudar e o nosso desafio é não ser muito técnico, especialmente quando a gente estiver lidando com alta liderança. Porque a alta liderança não quer saber se isso é científico, se isso não é, a liderança quer número. Isso que é a verdade. Então, a gente também tem que saber, de uma maneira muito inteligente, como a gente transpor esse dilema, né, para de fato chegar à conexão com a alta liderança. Então, o que eu gosto de fazer? Além do NPS, que é um indicador que eu não preciso explicar, porque toda a liderança conhece o que é o NPS, eu trouxe outros indicadores também do marketing para a educação corporativa. Foi o caso do CSAT, que é o Customer Satisfaction, que você mede a satisfação geral, que pode ser com o treinamento, ou com a academia, ou com a universidade corporativa geral dos seus usuários. E outro indicador que eu gosto muito é o Customer Effort Score. Ele mede o esforço da pessoa a entrar no LMS, no Learning Management System da sua empresa, na plataforma de aprendizagem. Esse indicador mede o quanto é difícil a pessoa acessar os conteúdos. A gente detectou com esse indicador, na época, que a pessoa tinha que entrar no LMS e dar 7 cliques para achar um conteúdo. A gente estava matando a experiência do usuário. Não usava o nosso LMS, é isso que dá. Exatamente. 7 cliques para achar um conteúdo. Quando eu pego meu celular e eu consigo acessar no Google com um clique... Então a gente hoje concorre diretamente com conteúdos que não estão no nosso LMS. O ChatGPT é um exemplo. É um exemplo. Interessantíssimo então, isso. Então, o Customer Effort Score ajudou a gente demais a entender que a experiência do usuário não estava legal. Isso é mais importante do que o chegar no ROI. Isso quando a gente olha para indicadores de treinamento, indicadores de negócio. Olha, indicadores de negócio, quando eu olho para uma... E NPS é um bom indicador de negócio, porque mostra como você está mudando a cultura e a satisfação dos funcionários está melhorando. Né? Exato.
Eu acho que se você está falando de treinamentos que são dados para força de vendas, um bom caminho é você fazer o teste AB, que você falou. Coloca um público para fazer aquelas soluções de treinamento, compara com o público que não fez para ver se teve diferença nos resultados. O teste AB é um caminho, mas hoje eu ainda vejo muita dificuldade de um RH ou de uma área de aprendizagem conseguir transpor indicadores de negócio dentro do seu portfólio. Acho que uma das maneiras de se aproximar é você pegando indicadores de marketing emprestados, que aí você já consegue falar uma linguagem de negócio muito mais próxima, e aí entender onde que as suas soluções vão de fato tocar a ponta. Sim. Porque é muito difícil você falar, nossa, foi a universidade corporativa que fez a empresa aumentar 2 dígitos de faturamento. Como? Quando a gente fala de liderança, é difícil você transformar isso em número do DRE, não é? Ou margem, ou faturamento, ou lucro, alguma coisa. Mas certamente, mas a gente sabe a história da água, certamente algum impacto... Tem. Só que de indicador, eu vejo muito olhar para, por exemplo, redução de turnover. Redução de turnover. Não é? Você tem o pesquisa NPS de que a gente clima, falou, né? pesquisa de clima. Você tem aumento, às vezes, de denúncias do canal de denúncias da empresa. Então, você tem outros indicadores aí de negócios para uma coisa mais de cultura e comportamental que não é necessariamente estar no do DRE. Não está no financeiro. E o valor é cruzar os dados, porque se eu, por exemplo, analisar o turnover, que mede a saída e entrada de pessoas na organização, e comparar com minhas soluções de aprendizagem, como é que eu chego nessa conclusão que foram os treinamentos que reduziram o turnover? Sim. Só porque eu apliquei os treinamentos? Então É um dilema. Eu acho que isso aí só dá um podcast em si, né? Eu acho que eu já tô com vontade de convidar, a gente sempre fala, né? Daqui a 100 episódios, eu sempre falo, vou trazer você de novo, né? Para falar desse ponto. Vamos falar só disso aí, porque isso aí realmente dá um podcast bom. Mas vamos evoluir aqui e falar um pouco de futuro e tendências. Para você, tem uma frase que a gente adora, uma pergunta que a gente adora fazer. Para você, o que significa a revolução da aprendizagem? Impactante. Eu gosto muito de um autor, e aí vale voltar à questão de estar sempre olhando o mercado e estudando, que é o Josh Bersin. E ele acaba trazendo muitas tendências de educação, mostrando também pesquisas que são feitas no meio acadêmico. Legal. E uma das coisas que ele traz nas pesquisas recentes dele é uma tendência das organizações a se moverem para soluções relacionadas a capacidades, e não só um olhar para competências. E isso é, de fato, uma mudança de chavinha para os RHs e para as áreas de aprendizagem. Legal. Porque até então a gente usava como mastro principal das nossas soluções as competências. Lembrando que competência é conhecimento, habilidade, atitude. E Eugênio Mussac fala também que é valores e entorno. Não basta eu ter o conhecimento, habilidade e atitude se eu não acreditar naquilo e se o entorno não permitir que eu coloque o valor em prática, né? A competência em prática. Então, competência é uma parte. E aí vem o Josh Bersin falando agora de uma outra palavra, que é capacidade. Em inglês é capability. Legal. Capability, capacidade, é uma junção de competência, processo e também sistemas. Então o RH ele deixa de ter um olhar só para competência, que pode ser técnica e também comportamental, e também passa a ter um olhar do impacto disso em processos da organização e sistemas, que não necessariamente são só sistemas de TI. Porque se eu desenhar, por exemplo, um fluxo, isso também é um sistema. Sim. Então, ele começa a falar que a gente precisa olhar para as capacidades justamente para que as soluções de aprendizagem possam atender a dores reais de negócio. Que aí não é só comportamento que eu devo olhar. Eu também preciso entender, por exemplo, lá na ponta, na área de TI. O que está doendo na área de TI que as minhas soluções de aprendizagem podem, de fato, ajudar no processo ali de transpor o desafio, né? Cara, eu acho fantástico o que você está trazendo e, assim, eu tenho que destacar essa tua fala, né? Então, se você escuta de novo, volta aí, porque a gente fala muito do TID ser estratégico, né? Uma das missões da Revo, a gente tem aqui algumas missões, né? Mas uma que a gente fala assim, a gente acredita na força de um TID que seja estratégico. Quando eu falo estratégico você como TID tem total capacidade e amplitude para mexer em resultado de negócio. Então, quando você traz essa visão e muito bem embasada, né, tecnicamente falando, olha aí o TID tendo a capacidade de mexer o ponteiro de negócio, né? Uma coisa que a gente acredita muito. Agora, uma curiosidade, se você lembrar ou se souber, tem algum livro dele? Qual é o nome do livro? Para quem está ouvindo aí, de repente, pegar? Essa pesquisa que eu citei, Nilson, ela está disponível na internet. Que legal. Também posso compartilhar o link para, de alguma forma, compartilhar. Mas você acha muito fácil, é só buscar o tema. Ele só tem conteúdo em inglês, tá? Então, esse é um desafio. Então, o nome desse paper é The Capability Academy. Academia de Capacidades. Que legal. Você acha facilmente na internet. Bela dica, hein? Bela dica. Tô até anotando. Eu gosto muito dele porque a segunda universidade corporativa que eu construí, anos depois, foi totalmente baseada nesse conceito. Legal. Muito bom, muito bom. E você falou um pouquinho aí
de outra universidade corporativa que você construiu, acho que seria até um bom momento para a gente falar um pouco de você, né? Quem é Caio dentro e fora do LinkedIn? A gente explorou muito aqui o case da Bayer, mas sabemos que você agora virou empreendedor. Hoje tem uma consultoria para apoiar o RH estratégico, atua muito na área de recrutamento, de talent acquisition, inclusive tem um livro que você me deu, eu já estou começando a ler o seu livro. Fala um pouco quem é o Caio, para a gente conhecer. Cara, essencialmente, nesses 16 anos de carreira, eu até postei um artigo hoje no LinkedIn falando sobre diferentes tipos de carreira, e eu demorei alguns anos para entender que eu estava num tipo de carreira que ainda não é tão comum no mercado, que chama carreira em rede. São pessoas que vão passar por diferentes áreas e que, no final das contas, elas vão dominar algumas áreas, mas elas vão ser mais generalistas do que especialistas. Eu demorei para entender isso e principalmente para aceitar, porque muitas vezes o mercado ele tem uma visão binária de carreira. Ou você é uma coisa, ou você é outra. Na hora que eu vi, eu estava 16 anos trabalhando em indústria, paralelamente eu tinha minha consultoria, paralelamente eu dava aula. Então eu tinha 3 funções diferentes. E eu continuo tendo isso, é uma coisa que eu acredito muito. É claro que quando você tem funções paralelas, o tempo sempre vai ser o principal ativo e mais valioso que eu terei. E eu preciso tomar decisões muito estratégicas para saber onde eu aloco o meu tempo. Mas hoje em dia, eu tenho a Vitário, que é a consultoria de RH estratégico. Eu também hoje trabalho com um produto muito novo no mercado, que é o HR as a Service, RH como serviço, que é um pacote de horas que a gente oferece para as empresas e elas têm acesso a um cardápio de serviços de RH estratégico com profissionais de ponta. Então isso é muito bom para empresa pequena, empresa média, que às vezes não tem um RH tão estruturado e pode contar com gente de ponta que trabalhou em grandes empresas. Legal. Então é isso que a gente faz hoje na Vitário. Legal. Fora isso, eu também hoje tenho o livro lançado, acabo também dando aula sobre esses assuntos e mantendo isso paralelamente, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu falei, não é um ou outro. Pode ser um e o outro. Que legal. E esse sempre foi meu dilema no mundo corporativo, né? Porque no mundo corporativo tem que ser um ou outro. Se você está numa empresa, você está na empresa. Né? Se você começa a dar aula, é mal visto. Se você começa a publicar no LinkedIn, é mal visto. Se você começa qualquer coisinha que sai da caixa, é mal visto. E aí a empresa, na hora de... empresas mais tradicionais. E aí a empresa, na hora de contratar, fala, não, queremos alguém fora da caixa. Queremos alguém fora da caixa. Mas não deixa... Com perfil visionário, empreendedor e tudo mais. Mas se a pessoa começa a fazer isso, ela é cortada. Quando eu comecei o mestrado, eu falei, que isso, gente? Eu tenho que justificar por que eu tô fazendo um mestrado. Mas como assim? Você começou o mestrado para dar aula? Falei, mas gente, eu já dou aula. Já dou aula há muito tempo. Você dá aula? E Caio, uma curiosidade, assim, com tudo que você contribuiu aqui, deu uma aula aqui pra gente, né, ao vivo. Como é que as pessoas te acham? Quem quiser trocar experiência, tudo que você deu aqui de dica, eu quero bater um papo mais com o Caio, onde você tá nas redes sociais, se é só LinkedIn, que é o mais que você mais usa, e qual que é, para o pessoal poder te achar, né? No Instagram é @Caio Ianicelli Cruzeiro, meu sobrenome com 2 L's, mas você acha super fácil também no LinkedIn, só procurar lá Caio Cruzeiro que você vai achar. Legal, muito bom. Caio, primeiro, muito obrigado aqui por essa aula. Eu sei que tem uma página e meia aqui de anotações. Tenho certeza que as pessoas aprenderam muito nesse episódio. Eu digo mesmo, Caio. Obrigado aí pela participação e obrigado por ter contado bastante coisa pra gente aqui. Você falou uma página e meia, também eu notei bastante coisa. Prazer enorme ter você aqui. E que a gente lance um desafio, né? Quem sabe daqui a alguns 100 episódios de RevoCast, né? A gente volta contigo aí pra gente falar só dos indicadores e você contar a tua trajetória aí na Vitário, né? Pô, agradeço o primeiro convite e fico já aguardando esse próximo convite. Já vou deixar anotado aqui na agenda. Perfeito, obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Nilson, quantas coisas aí você anotou? Porque eu tenho várias. Eu tenho aprendi bastante muito aqui. O que eu mais gosto do nosso podcast não é o fato da gente ensinar os outros. É eu aprender como os nossos convidados, né? Com certeza, com certeza. É cada convidado incrível que traz vários conceitos. Primeiro que eu trago aqui é o Capability Academy. Academia de Capacidade. Gostei que ele falou que capacidade é competência, processos e sistemas. Então, um novo olhar para a forma como aprendizagem, de né? aprendizagem. Sair só do chá. Sair do chá. Né? Competência, habilidade e atitude. E olhar também para outras... Conhecimento, habilidade. E olhar e aí expandir esse prisma, né? Eu assim, Richard, o Caio deu uma aula aqui e aí eu anotei, primeiro, muito interessante quando ele começou, né?
a importância do diagnóstico. A gente escuta isso em vários episódios, mas ele falou, antes de eu começar qualquer coisa, eu preciso saber onde estamos, né? Então, se eu for desenhar um mapa, aquele ponto A, assim, ó, você está aqui, né? É importante você detectar onde você está, até para você traçar um plano de ação, E né? o diagnóstico na ponta. Não é você diagnosticar conversando só com o corporativo, é você ir lá visitar a fábrica, a loja, né? Onde quer que seja, né? É. E eu achei legal que nesse diagnóstico, né, ele mapeou muito, ele usou um termo que eu gosto, né, que é os heróis. Quem são os heróis da cultura? Né? Então, detectar isso também. Heróis, rituais, o que é visível e não visível. O que é Foram os visível. 4 pontos que ele trouxe. Perfeito, perfeito. E presente numa estrutura anterior muito de comando e controle, e ficou muito claro aqui a opção dele pelo método ADE, né? Então, assim, um primo do 6D, né? Mas que, por tudo que o Caio explicou, a preferência é pela prática que o método traz. E até falou, fazer muito bem esse levantamento de necessidade de treinamento, né? Para que o design que vem depois, o design de arquitetura, ele seja assertivo. Porque se você já começa com uma base errada, provavelmente dali para frente você vai continuar errando, né? E aí ele trouxe vários métodos de aprendizagem, olhando para mediação na aprendizagem. Adorei o treinamento de PowerPoint. Não, né? e é engraçado assim, isso é falado, gente, a gente está falando de antes da Segunda Guerra e tudo mais. Antes do PowerPoint. Antes do PowerPoint. Isso é falado antes já do PowerPoint. é falado do método expositivo e quanto ainda esse método expositivo é largamente Sabe por quê? utilizado, né? Só que você sabe por quê? Porque ele é mais fácil. É mais fácil, né? A pessoa que dá é falar, eu só preciso ter o meu conhecimento e eu vou expor isso. Pessoa não precisa estudar métodos de como ensinar. Você tem razão. É mais fácil para quem dá, e é mais fácil também para quem produz, porque é basicamente assim, aperta play, né? Dá rec na câmera. E aí a pessoa sai falando e acha que a diferença de você que está assistindo um jogo de futebol e ficar comentando o futebol e falando, versus o técnico teve que estudar 1000 coisas para de fato ser técnico. Agora, outra coisa que eu gostei quando ele falou de T&D, T é treinamento, D é desenvolvimento, e o D é tudo que acontece fora do treinamento. Fora da aprendizagem. Muitas vezes T&D só faz o T, não faz o D. Não faz o D, perfeito. E aí ele trouxe vários modelos, né? Trouxe mentoria reversa, shadowing, toda a parte de simulação realista. O roleplay de feedback, né? Então teve vários modelos de aprendizagem. E uma coisa que eu achei bem legal, a gente vê muito isso até em várias consultorias que a gente dá e clientes, assim, como é que eu faço para engajar, né? Como é que eu faço para movimentar o time? E aí você viu a importância que ele deu no letramento com gestão de mudança. Sim. Né? E gestão de mudança, ela é essa disciplina, se é que eu posso colocar assim, que te ajuda em várias... Você tem um método ali, vários passos para você poder fazer justamente uma mudança, que normalmente T&D é o quê? Tá aqui temos um novo treinamento, manda um e-mail para todo mundo e espera que o pessoal... faça, ou que seja esse movimento na cultura, não vai acontecer. Se você estudar a gestão da mudança, fica o convite, você vai perceber que tem muita coisa aí, e eu gostei da importância que o Caio deu para esse tema, né? Outro que ele trouxe o princípio de Peter, que você é promovido até o seu nível seu mais alto nível de competência. Cara, isso dá um bom post no LinkedIn, hein? Dá um bom post, Então, eu acho que tem muita coisa, falou de indicadores, eu acho que daqui a pouco o resumo é mais longo do que o podcast em si, né? Não, mas você vê que aula. Espero que você que está escutando aí tenha anotado bastante coisa, porque teve muito aprendizado aqui no episódio de hoje. Aliás, mais um episódio com bastante insight, hein? Espero que vocês estejam gostando. E eu acho que, antes até de encerrar, você que está nos ouvindo, que insight que você trouxe? Que insight você anotou? Para agora, bota aqui na área de perguntas, comentários, e para a gente conseguir ler, né? Porque a gente fica tendo um pouco o seu feedback do que você aprendeu no episódio. E não esqueça de compartilhar esse episódio. Dá 5 estrelas, se tiver 6, dá 6 estrelas para esse episódio. E a gente conta aí com a sua participação para disseminar esse nosso conteúdo e o Revolcast. É isso aí. Nilson, onde que as pessoas te acham? Vamos lá. Primeiro, você não está seguindo a Revo, né? @somosrevo no Instagram, né? E eu já estou no LinkedIn como Nilson Figueiredo e no Instagram como @nil_Figueiredo. E você pode me achar também @Richard Uchoa, tanto no LinkedIn, Instagram e outras redes sociais. Nilson,
Mais um episódio de sucesso. Mais um episódio. Quero agradecer aí a sua participação. E eu agradecer a sua também. Obrigado. Muito bom, muito bom. E no nosso próximo episódio, o que será que vamos encontrar? E no nosso próximo episódio, vamos batalhar uma guerra. É uma guerra de talentos. Estamos indo para o mundo da tecnologia, um mundo que tem muitas vagas e poucos profissionais. Como que você resolve isso? Estaremos aqui com a Daniela Matos, que é gerente executivo da Universidade TOTUS, falando sobre algumas iniciativas que a TOTUS tem para capacitar o mercado e também como fazer o ramp-up e o desenvolvimento dos seus colaboradores. Não perca que esse episódio realmente vai mudar a forma que você olha para a educação na área de tecnologia.